Agora, a gente está falando, inclusive, sobre essa questão, né, do que aconteceu nos últimos anos. A gente estava falando agora há pouco sobre as lógicas macroeconômicas, né, a lógica de o Brasil sempre está em incerteza política, em incerteza econômica, incerteza política, e também a questão dos combustíveis, né, que nos últimos 6 anos a gente vê aí só disparando, depois, principalmente da mudança da regra de paridade de preços, né, os combustíveis num nível muito alto para o consumidor final. Então, como é que você vê essa questão dos combustíveis impactando o cenário político nesse ano, na sua opinião? Essa questão dos combustíveis essa semana deu uma clara evidência de que, de fato, o governo do presidente Jair Bolsonaro está preocupado, sim, com as últimas pesquisas. Senão não haveria a preocupação de juntar Arthur Lira, o presidente do Senado, juntar alguns deputados e o governo para encontrar uma solução, e uma solução que dialoga diretamente com os 27 governadores da federação. Eu acho que foram poucos os momentos em que nós vimos uma união nacional tão grande nesse governo em prol de alguma política pública. Essa solução não é uma solução efetiva, não é uma solução de longo prazo. Alguns analistas já dizem que hoje a gasolina ainda está 89 centavos abaixo do preço internacional, então a gente já está pagando menos do que a política de paridade do preço do petróleo institui que se deva pagar. Então pode ser que ao final desses 6 meses em que será instituída essa política de compensação do ICMS, o governo brasileiro tenha gastado 50, 60 bilhões sem, de fato, alterar o preço da gasolina para baixo, que é a proposta inicial que se tem. A gasolina e os combustíveis hoje são uma grande preocupação do brasileiro. Eu acho que o governo não tem enfrentado essa questão de uma forma republicana, de uma forma diretiva. Então, a mudança de presidentes na Petrobras é insignificante perto do que, de fato, precisa ser olhado. E aí vai de uma questão mais macroeconômica do que só a questão da gasolina. Mas já é uma resposta, é uma sinalização, já se tem aí um momento que será aí, em que isso será reproduzido na campanha como uma capacidade do governo de dar resposta às crises internas do Brasil, mas eu acho que não há ainda na mesa uma discussão clara sobre a proposta de preço do petróleo. O PT tem um indicativo no plano de governo, puxando a pergunta anterior, de revogar a paridade de preço internacional. Eu não acho que isso vai acontecer, porque essa paridade de preço internacional é quem garantiu a Petrobras, nesse último quadrimestre, um lucro de 50 bilhões de reais. Eu acho que a questão é entender como esse lucro vai ser usado em prol do Brasil e como a economia vai funcionar para que o brasileiro não veja o crescimento do preço dos combustíveis ser maior do que o crescimento da sua própria renda, né? Uhum. E como que você tem também interpretado essas últimas pesquisas de intenção de voto? Você acredita que o cenário eleitoral já está desenhado ou ainda existe espaço para surpresas, né? Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações, mas foi oficializado o apoio do PSDB, né, a Simone Tebet. Então, você acredita que isso pode trazer novas surpresas? Hoje parece que não há muito espaço para ter muitas surpresas. Quase 85%, 90% dos votos estão divididos entre Lula e Bolsonaro. O apoio do PSDB à Tebet é uma surpresa. A última vez que eu estive com vocês, eu falei que nunca estivemos tão indefinidos. Eu acho que agora nós já temos uma certa definição. Até pouco tempo atrás, hoje ainda, o PSDB discutia esse apoio. Eu acho que a Simone não tem espaço de crescimento. O que eu vejo, analisando friamente os números, é que o ex-presidente Lula atingiu um teto de votos e que o presidente Bolsonaro está flutuando dentro da sua margem de erro. Tem uma última pesquisa em que ele dá uma descida maior, mas foi justamente no momento em que os preços dos combustíveis cresciam. Mas há também uma análise que se faz da questão do saldo positivo ou negativo de cada presidenciável. Nesse ponto, o presidente Lula tem um saldo positivo porque ele tem mais intenções de votos do que rejeição. O presidente Bolsonaro tem uma rejeição maior do que as suas intenções de voto. E os outros candidatos, como Ciro Gomes, Simone Tebet, têm um saldo muito negativo que precisa ser transformado em algum saldo positivo para que se tornem candidatos competitivos. A pesquisa, é importante salientar que são retratos dos momentos. Então, neste momento, a pesquisa caminha e o Brasil caminha para uma decisão entre Lula e Bolsonaro, mas nós não sabemos de fato o que vai acontecer daqui 4 meses, porque a vida é um filme. Então, a cada momento surgem fatos novos. Na eleição de 2018,
não se imaginava que um candidato com 5, 6% das intenções de voto, como era o candidato Bolsonaro, se tornaria presidente, porque aconteceram fatos relevantes durante a campanha, derretimento de candidatos consolidados, mudanças nas chapas e, enfim, a tragédia da facada, e tudo isso deu a visibilidade que ele precisava para conseguir crescer. Eventos como esse, não digo trágicos como o da facada, mas eventos de desgaste de outros candidatos, mudança nas chapas, vão ocorrer nessas eleições? Ainda é uma incógnita, a gente não sabe. Então, nesse momento, as pesquisas são fidedignas, mas daqui 4 meses talvez o cenário seja totalmente outro, justamente porque a política no Brasil é imprevisível, né?